Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos aguardar um pouquinho, nosso convidado daqui a pouco tá aqui. Aí, show. Deixa eu arrumar meu tripé aqui também. Oi, Olá, tudo bom, Isadora? tudo bom? Como é que tá, Anderson? Tudo ótimo. Ó, a Camila lhe abanando pra nós. Pra mim não apareceu ainda. Ai, e aí, então, Agora. pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do NAP. Que para quem não me conhece ainda, eu sou o Anderson, sou psicólogo ali no NAP. Hoje a gente está aqui com a Isadora, né? Nós estamos tendo o prazer de ter ela aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre diversidade, né? Aproveitando que dia 28 foi dia do orgulho LGBTQIA+. Às vezes a gente tem que lembrar das letras, mas vamos lá, Né? né? Importante. Claro que é, né? Também comemorando 51 anos depois do incidente que teve em Stonewall, lá em Nova York, que foi o que começou toda a luta pelos direitos LGBT, e assim a gente começou a ter toda essa luta por direitos e tudo mais. Então a gente resolveu fazer uma live para a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. Daí a gente convidou a Isa. Não sei se tu quer te apresentar, Isa, falar um pouquinho de ti. Eu sou a Isadora, eu não sou da área de psicologia, nem da área da saúde, bem Graças a Deus. diferente. Ou não, né? Não sabemos. Só diversidade, né? Uhum. Eu sou engenheira, eletricista, formada na Unicinos e estou terminando agora o meu mestrado em engenharia mecânica. E então, assim, é bem uma área bem oposta, né? Eu tenho 29 anos e não sei, acho que meio que isso. Não, tranquilo. E Isadora, deixa eu te perguntar uma curiosidade, assim, mas daí eu acho que a gente já vai entrando no assunto. Como é que é ser uma mulher lésbica, num meio tão machista, ou talvez masculino como a engenharia, assim, ainda mais a engenharia elétrica? Eu acho que machista é um bom adjetivo. E Uhum, sim, masculino também. Acho que das engenharias ainda uma das que é. Hoje eu já vejo um pouco de melhora, digamos assim, nisso. uhum, Mas sim, a engenharia elétrica eu acho que é um dos que tem uma quantidade maior de homens, né? Tipo, nem consigo contar quantas disciplinas eu fiz que eu era a única guria da turma. Então, imagino. era um pouco difícil, assim, no sentido de, apesar de eu ter vindo, fiz técnico, então daí isso foi um caminho para me levar até a engenharia, então eu já tinha uma base Uhum. bem fundamentada, digamos assim. Sempre tem aquilo de eu ter que ouvir de professores, por exemplo, a mulher não, enxerga, não consegue enxergar em 3 dimensões, mulher não consegue fazer tal coisa, nossa, isso me deixava muito, não só chateada, mas eu ficava muito braba, né, porque eu era um pouco mais estourada, assim, então, tipo, aquilo me incomodava muito e eu não conseguia, às vezes, argumentar como eu queria pra, tipo... Aí, claro, eu baixava a cabeça e tinha que me dedicar muito mais do que muitos amigos meus, ou colegas, enfim. Mas era bem complicado, assim. Apesar de que com os colegas, os mais próximos, pelo menos, eu não tinha tanto problema, assim. Porque, claro, daí acabava se conhecendo e, e tem também um ponto na região lá, assim, muitos dos alunos que acabam indo para engenharia vêm do curso técnico do Liberato, que é uma escola que tem em Novo Hamburgo. Então, a maioria já se conhece. Sim. Então, quem está indo estudar, principalmente na Unicinos, nas engenharias, vem do Liberato. Então, já tem, tipo, a gente já passou pelo maior preconceito de ser mulher no técnico. Uhum. Então, Que deve ter sido, né, deve ter sido mais difícil porque tu era mais jovem ainda nessa época, né? também. E por fazer, claro, nessa escola tem outros cursos aí, tipo, tinha o curso de química, que era daí a maioria das gurias, e Uhum. eletromecânica bem menos. Então eu acabei também depois na vida
graduação e pós-graduação indo para as duas áreas também, Sim. né, com menos mulheres. Apesar que na parte acadêmica mesmo das engenharias, quem vai fazer um mestrado, doutorado, tem bastante mulher. Uhum. Acho que justamente porque é muito difícil ser uma mulher engenheira. Sim. Porque é muito difícil tu conseguir um emprego na indústria, porque tu é mulher. Tu vai ter que liderar homens que vão ficar te questionando se tu realmente sabe o que tu tá falando. Ou tu vai ter que botar a mão na massa, e aí, querendo ou não, claro, a gente tem uma coisa que eu não tenho a mesma força que um homem para levantar um motor, botar algo no lugar. Então, é óbvio que para muitas atividades tem as restrições, né? Então, isso também é pesado na hora que eles vão contratar alguém. Apesar que se tu vai para um nível já de engenharia, teoricamente, tu não precisaria fazer essas atividades. Mas, enfim, Sim. às vezes é necessário, muito já tive que fazer. Então, mas tem um pouco isso. Então, as mulheres acabam indo para a vida acadêmica. Uhum. Né? Vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado para dar aula e para a universidade. Tanto que a maioria dos professores do meu PPG, por exemplo, são mulheres. Acho que talvez seja um meio onde a aceitação é um pouco mais fácil, assim, pela questão da educação, por ser pessoas que talvez também se propõem a se questionar um pouco mais e tudo mais, que querendo ou não, acho que acaba sendo isso, assim. Né? Mas Sim. imagina as dificuldades que tu passou e que legal que tu conseguiu te formar, fazer um técnico, daí fazer uma universidade, agora tá, Sim. né? Inclusive, né, a gente estava conversando um pouquinho antes que tu pensou em fazer, tá pensando em fazer teu doutorado talvez na área de educação, talvez pensar como modificar isso dentro da tua área, né? Que é uma coisa super Exato. legal. Esse eu acho que é o principal ponto, assim, que eu penso é conseguir mudar um pouco essa mentalidade, assim, porque tem muito dos professores, é uma coisa muito arraigada, assim, de não, mulher não consegue, mulher não tem um raciocínio lógico e técnico de cálculos e físicas tanto que nem os homens, digamos assim. Apesar de que, se for olhar, as pessoas mais inteligentes, inteligente eu acho que, né, inteligência é relativa, acho que, né, não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas com notas melhores e que fazer o curso mais rápido, por exemplo, são mulheres. Sim. Né? Então isso coloca em questão justamente essa verdade que tá sendo imposta sobre ti, né? De que os homens são mais inteligentes e tudo mais. E me conta um pouquinho e como é que entra a questão de ser uma mulher lésbica nisso tudo. É um pouco mais fácil, um pouco mais difícil? eu acho que, obviamente, ser uma mulher lésbica nunca é fácil. Né? Na verdade, ser parte da sigla, qualquer um que seja, não é fácil. Tem as letras mais fáceis e as muito mais difíceis, né? Se a gente for entrar no mérito de lá pros T's, etc., não dá nem pra cogitar, comparar. Mas, então, nunca é fácil ser lésbica, mas numa área muito masculina, acaba dando uma amenizada. Porque tem muito do machismo, e eu, hoje, claro, lendo muito e estudando e mudando o meu pensamento, e, né, enxergando locais de fala que eu preciso me colocar devido a muitos privilégios que eu tenho, eu consigo enxergar muitas coisas que eu fazia de errado quando eu era mais nova, quando eu estava na faculdade, mas que me davam uma certa segurança. Então, acho que também não dá para crucificar a Isadora lá de 2010, por exemplo. Mas me ajudava muito ser... Eu sempre digo que é muito cruel a gente olhar para trás e dizer, nossa, eu não devia ter tomado essa decisão, porque naquele momento fazia sentido essa decisão, né? Então, assim, era uma vantagem que eu tinha, digamos, ser uma mulher lésbica, porque eu acabava, às vezes, entrando nas brincadeiras machistas dos meus colegas, e só que aquilo acabava me dando um local de fala, porque às vezes a gente ia falar vamos ficar falando de mulher, ficar falando de coisa, então não, a Isa vem junto a Isa, porque a Isa também gosta, então vamos... Então aquilo acabava me dando uma segurança de não ser tão duvidada do meu potencial. Sim.
né? Por um motivo ridículo, né? Que é a minha orientação sexual, mas era algo que me dava esse embasamento, mas que acabava tendo esse reconhecimento dos meus colegas. Então era assim, porque a Isa pega mulher, porque a Isa não sei o quê, então... E aí ficava aquela brincadeira de, a Isa pega mais mulher que a gente, e essas coisas que, tipo, brincadeiras idiotas, que não tinham sentido nenhum, mas que na hora era bom pra mim, porque, óbvio, massageia o ego, e que me dá aquela segurança de, tipo, não estou sofrendo um preconceito aqui, apesar que hoje eu vejo, sim, era também um tipo de preconceito, mas que, sei lá, talvez me dava algum tipo de vantagem com relação às outras gurias hétero, por exemplo, que tinha no curso, que não tinham a parceria, às vezes, dos guris. Do tipo, não, nós vamos fazer um trabalho aqui, então vamos fazer na parceria, ou vamos passar um pro outro. Acabava tendo um pouco isso, assim. Acabava sendo uma posição de onde tu te sentia pertencente daquele grupo, né? E daí tal. Exatamente. Né, não pensando, óbvio, de eles faziam isso por mal e tudo mais, mas talvez, né, numa tentativa de tentar incluir, faziam isso de uma forma errada, eu acho. Claro, claro. Não acho até que fosse de uma maneira ruim que eles faziam isso, mas não sei, eu acho que era uma maneira deles tentarem, não, vamos ser legal, porque talvez seja legal, e pra mim também, a Isadora lá de 2010, 2011, também achava isso legal. Então, tudo certo. Hoje eu vejo que, nossa, que absurdo, mas as pessoas vão mudando e evoluindo, algumas, né? Acho que sou uma delas. Que bom. Mas isso é importante, né? A gente conseguir talvez olhar. E também é um outro mundo. Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente pensar. Eu sempre, quando paro para refletir sobre isso, assim, vejo o Anderson lá de trás, de 2011, 2010, que estava terminando uma graduação e também estava me descobrindo como um rapaz bissexual e tudo mais, né? Hoje estou casado com meu marido, que está trabalhando no meu home office também. Mas o quanto também a gente vive num outro mundo, talvez num outro momento, onde tem uma representatividade maior, e o quanto essa representatividade foi importante, né? Às vezes eu fico pensando que se a gente pegar os anos 90, o único homossexual que aparecia na televisão era a Vera Verão, que era o único espaço que existia, que era, né, o gay, a trans, como é que é, estereotipado. E hoje a gente tem apresentadores, artistas, isso é muito legal. Poder pensar que quanto mais as pessoas conseguem conviver com o diferente do padrão delas, talvez a gente tenha um espaço maior, né? Não sei se tu concorda comigo. Eu concordo, eu acho que as pessoas que têm uma certa influência, eu acho importante isso que elas estão fazendo, esse movimento que eu vejo que está tendo, delas colocarem, e é uma coisa que eu bato muito, assim, que eu acho, são dos privilégios que a gente tem, e usar isso de uma maneira, por exemplo, eu sou da minoria mulher e lésbica, mas eu tenho o privilégio de ser branca, de ser cis, de numa região extremamente racista, eu sou branca, com uma pele super clara, olho claro. Então isso me dá muitas vantagens que muitas pessoas não têm. Então eu tenho que usar esse meu local de fala, por exemplo, de mulher lésbica, para falar, porque muitas pessoas vão me ouvir por quê? Porque eu sou cis, porque eu sou branca, porque eu tenho o olhinho claro, então para a região que eu morava, por exemplo, eu morava em Dois Irmãos há um tempo, né, uma região de colonização alemã, eu de olho verde é sul, né, é da região, então as pessoas me ouviam lá. Então eu acho que esse local de fala e usar os privilégios que eu tenho, eu, Isadora, que sou desse tamanho, né, de influência, digamos assim, mas tu pega, por exemplo, uma que eu acho super válida, assim, a Nanda Costa, por exemplo, que é uma atriz que é casada com a Lanlan, que é uma percussionista, que era percussionista, acho que da Cássia Eller, que ela se embate muito e ela tem uma influência, porque é uma pessoa conhecida nacionalmente e, né, fala e luta pelas causas, por quê? Porque ela tem os privilégios
e tem o local de fala, e ela usa esses privilégios para poder mostrar e tentar dizer, olha, tá tudo bem, eu tô aqui casada com a minha esposa e tá tudo bem, somos duas pessoas normais, que não estamos fazendo mal para ninguém, então eu acho que esse movimento que muitos artistas estão fazendo hoje não existia nos anos 90. Porque óbvio que existiam muitos artistas. Lulu Santos, por exemplo, só começou pelo menos, né, posso até estar falando bobagem agora, mas que eu comecei a ler ele falando abertamente disso não faz muito tempo. Sim. E com certeza não foi agora que ele começou a estar na sigla, né? Não sei exatamente se eles consideram gay, bi, enfim, né? Não vou. Ele já era há muito tempo, mas nos anos 90 não era falado. Era uma coisa, uma crítica. Nossa, olha, Lulu Santos, não sei o quê. Mas era uma coisa pejorativa. E hoje já foi tirado um pouco esse peso, eu acho, de muita gente. Então, é muito legal o movimento de muitos artistas estarem saindo do armário e dizendo e mostrando, e tipo, não, olha, tá tudo bem e não tem problema. Isso é interessante, né? Porque volta e meia a gente ouve muito o discurso de tipo, vocês deveriam ser que nem o fulano, que é na dele, né? Que não tá levantando bandeira, não tá dando pinta. Só que as pessoas não se dão conta que, na verdade, muitas vezes as pessoas elas fazem isso porque elas não se sentem seguras de poder fazer isso. Você falou muito do Fred Mercury, por exemplo, mas tu olha o filme, né, o Bohemian Rhapsody, e daí tu vê justamente que tentavam pressionar ele o tempo todo para ele sair do armário e ele não se sentia da segurança de poder fazer isso. Claro. Né? Porque não a pessoa, aquele, não, tudo bem tu ser lésbica ou tu ser gay, mas não precisa ficar dando pinta, não precisa dar bandeira, pode ficar mais na tua. Não, se eu sou mais na minha, eu tenho que ser mais na minha porque eu sou uma pessoa assim. Não porque eu estou com medo de ser quem eu sou. Esse é o grande ponto, né? Que nem falam dos gays afeminados. Eles são dos que mais lutaram. Eu acho que todo o nosso movimento tem muito a agradecer a eles. Porque eles foram os que mais deram a cara a tapa, assim como a lésbica mais caminhão também, porque elas que estão ali na linha de frente, dando a cara pra tipo, não, olha só, não tá errado. É só o meu direito. Não tô pedindo nenhum privilégio a mais. Eu só quero poder ser quem eu sou. E daí, pensando nisso, é interessante a gente até discutir a própria questão de privilégio, que muitas vezes não é muito entendida pelas pessoas, né? Porque é muito comum alguém dizer, não, mas eu passei tanto trabalho quanto vocês. Mas é que a questão do privilégio não é a quantidade de trabalho que alguém passa ou deixa de passar, né? Eu sempre gosto da metáfora do balde. É como se todo mundo tivesse que carregar um balde. Só que se tu é pobre, tu tem uma pedra dentro do balde. Né? Todo mundo vai ter que carregar o balde, mas é um balde mais pesado. Agora, se tu é pobre e negro, é duas pedras. Se tu é pobre, negro e gay, mais 3 pedras. Daí se tu é mulher, né, o teu balde também tem uma pedra. E não é que alguém botou essa pedra, não é uma escolha. É que a nossa sociedade funciona dessa forma. E eu sempre vejo as pessoas, mas o que eu vou fazer com isso? Às vezes a gente não precisa fazer nada. Mas no momento que a gente aceita que a gente tem um privilégio, a gente pode tentar ajudar alguém que não tem esse privilégio, né? E poder daí dizer, eu sei que eu tenho, por exemplo, tu mesmo falou, tu sabendo que tu tinha o privilégio de ser branca, de olho claro, numa cidade de colonização alemã, isso te dá um poder de fala e digamos assim, endossa a fala de uma forma que as pessoas vão te ouvir. Então, eu usar o privilégio a favor de alguém que não tem, né? Sim, por exemplo, pega um negro tentando convencer alguém de qualquer coisa. Eu não tô nem falando de falar sobre diversidade. Se eu estiver dizendo assim, não, olha, essa cuia aqui ela é marrom e a erva é verde, tá? E tem alguém dizendo que não. Só que eu, branca, cis, consigo ter, digamos assim, às vezes, mais poder de convencer alguém que de fato aquilo ali é verde do que se chegar outra pessoa. Óbvio, esse é um exemplo super idiota, mas muitas pessoas vão me ouvir que não ouviriam uma pessoa negra falando.
Às vezes alguém vai conseguir ouvir e aceitar eu falando sobre racismo, que não é meu local de fala, mas quando um negro fala que a pessoa está sendo racista, vai dizer, não, mas eu não sou. Mas se eu, branca, chegar e dizer assim, não, olha só, eu acho que tu foi racista, a pessoa vai parar e vai, putz, será? Pode ser que sim. E isso é um absurdo, mas é a sociedade como ela é. E acho que nesse momento que a gente tem que usar esses privilégios que a gente tem, não para falar pelas pessoas, né, dos locais de fala, mas para amplificar a voz delas, desses lugares de fala que elas têm. Exatamente. E claro que, né, quando a gente tá falando do negro, mas também quando a gente for falar de nós, daí a gente tem, por exemplo, quando o cara é mais afeminado, não é levado a sério, ou se o homem é gay, ele é promíscuo, ou como é que é, usar um termo horroroso, tipo assim, é um aidético, né? Esses termos pesados que a gente acaba Esse até eu acho que fazia muito tempo que eu não ouvia. Eu acho que esse tá... Eu acho que aos poucos, porque também, né, a gente, graças a Deus, a gente construiu né, novos medicamentos e tratamentos que fazem com que as pessoas hoje consigam viver com HIV mais fácil que vivem com diabetes, né, o que é uma coisa maravilhosa. Mas ainda assim, ainda tem um peso muito grande, principalmente de pessoas mais velhas, do que se viu no final dos anos 80, nos anos 90, principalmente quando muitas pessoas famosas acabaram falecendo. Eu até esses dias estava discutindo com alguém sobre isso, assim, e daí alguém falou assim, porque é muito estranho o Covid ter parado o mundo se o HIV não parou. Eu digo, talvez o HIV não tenha parado, mas o HIV fez com que a gente mudasse toda a nossa ideia de sexo, né? Camisinha era uma coisa que tenho certeza que antes dos anos 80 ninguém nem... Mas esse quando eu ouvi assim, ó, eu fiquei... porque era alguém, tipo, justificando, não, porque quando teve o surto de HIV, as pessoas não pararam de ir pra rua. Sim, porque se tu respira do lado de uma pessoa que tem HIV, tu não vai pegar HIV, né? E aí eu ficava tipo, meu Deus, por favor. Mas é que mostra também a falta de conhecimento das pessoas no todo, né? De conseguir, em vez se apegam a um detalhe específico e não entendem toda a situação. Que no final das contas é a grande coisa que alimenta o preconceito, né? O preconceito é tu te apegar a um detalhe específico que é o diferente e não consegue ver todas as coisas que são iguais entre as pessoas. Ontem eu dei uma aula para uma amiga em psicologia do desenvolvimento e a gente estava discutindo justamente isso. Ela me perguntou assim, qual que era a minha opinião sobre como aumentar o respeito e o respeito pela diferença e tudo mais. E eu falei, acho que quanto mais a gente conseguir conviver com o diferente, mais o diferente vai parecer normal. Né? Quando eu convivo com um tipo de pessoa, quando eu moro numa cidadezinha da Serra Gaúcha que só tem pessoas alemãs, o negro sempre vai ser o esquisito, né? Se eu moro numa comunidade onde todo mundo é católico, a pessoa da Umbanda vai ser esquisita. Quando eu moro numa sociedade onde todo mundo é hétero, o gay vai ser a pária, né? Vai ser o que não se fala, a lésbica vai ser a sem vergonha, a que não pegaram direito, aquelas coisas horríveis que a gente ouve. E justamente porque as pessoas nem se prestam a conviver com o diferente, né? Eu acho que são as bolhas, né, que a gente vive. Tem várias, né, que tu pega, por exemplo, tem a bolha quando tu é hétero, que tu só convive com pessoas hétero, então quando tem alguém do vale que aparece é muito diferente. Tem a bolha que tu só tem amigos e convive com pessoas brancas, então... E é muito, assim, de classes sociais também. E eu acho que, apesar... e aí, falando de mim agora, nos últimos tempos, assim, ter tentado e tenho lido muito e muitas outras... sobre muitos assuntos para tentar ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu ainda vivo em muitas bolhas. E eu tento estourar essas bolhas e sair dessas bolhas, mas é muito difícil. Tem bolhas que tu nasce nelas e é muito difícil sair. E eu acho que essa questão do LGBT é uma que tu vai, aos poucos, assim, tu vai conseguindo, e aí tu tem que ir tentando também, digamos assim, estourar as bolhas das outras pessoas que convivem contigo.
Porque, por exemplo, quando eu saí do armário, porque eu fui contando para os meus amigos e fui falando, eu era uma das primeiras de quase todos os meus grupos. Eu sou uma pessoa que até os meus amigos brincam que ontem até eu fui chamada de, como é que é? Tronco em enxurrada. Que, né, tu vai indo, vai parando aos pouquinhos, porque eu saio na rua e vou cumprimentando as pessoas e conheço todo mundo e, né, então os meus amigos brincam que é muito ruim de sair na rua comigo ou andar pela Unicinos, por exemplo, porque a cada 5 passos eu paro para dar oi para alguém. E então eu tenho muitos grupos de amigos diferentes e assim, da maioria deles eu fui a primeira a sair do armário. E grupos, assim, super, alguns muito heterotopzeiros, assim, que nem eu falo, tipo, que é de, né, aqueles, né, o copinho segurando, assim, fortinho. E tenho meus grupos, tenho grupos que os amigos, que ainda estou nesses grupos de amigos, que são meus amigos ainda, e que a maioria é hétero, e que tudo bem, eles são, mas assim, foi um momento de não choque, não sei se é choque a palavra, mas logo que eu saí deles, tipo, mas é algo diferente. E aí começam a surgir as dúvidas. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila de falar de qualquer assunto com os meus amigos, justamente porque eu acho que, como é o meu lugar de fala, eu posso estar ajudando eles a quebrar muitos preconceitos que eles tenham. Então, tipo, se eles vêm me perguntar de como é o sexo, como é que é a relação, como é que é na rua, eu respondo, eu falo e a gente senta e conversa, porque eu acho que eu mostrando para eles, eu normalizando isso, vai ajudar, nem que seja um pouquinho, porque eles vão achar que é normal, então talvez os pais deles, dos meus amigos, convivendo comigo também vão achar, e aí esses pais que vão conviver lá com outro tio que mora mais no interior também vai achar. Eu não sei, é uma sementinha pequena que a gente planta, mas eu acho que aos pouquinhos talvez ajude alguma coisa, não sei, não acho que eu seja, meu Deus, a salvadora do universo, mas tento fazer pelo menos um pouquinho a minha parte, né? Mas é um esforço. Um dia eu lembro de estar conversando com um paciente e eu falei alguma coisa parecida com ele, assim, que eu disse pra ele, não é porque tu é gay que tu tem que sair por aí levantando a bandeira e ser político, né? E defender, claro. E dizer das necessidades. Mas ser gay é ser, né? Não só gay, todo mundo gay como geral, mas ser sim. da sigla, ela é um ato político por si só, porque tu tá indo contra um sistema que diz que isso é errado, né? Que é um sistema, e daí tem muita questão da dicotomia, né? Porque é um sistema onde tem um certo e um errado, e um só, um para cada. Onde tem um jeito que é o correto e um jeito que é o errado. E daí quando a gente vive nessa forma, o que acontece? Se existe só um jeito de ser certo e um jeito que é errado, e eu olho para o outro e vejo o outro bem sendo diferente de mim, eu paro e pensar que não sou eu que estou errado. E daí, psicologicamente, falando, eu vou acabar com o que está diferente de mim para provar que o errado é ele e não eu. E, na verdade, a gente tem que conseguir entender que não. Né? O que eu gosto muito da minha área, por exemplo, é poder ouvir as histórias das pessoas e poder pensar que todo mundo pode ser feliz vivendo a sua vida do jeito que se quer, né? E isso é super importante, assim. Mas também muito legal. Mas também cansa, eu acho, imagina que essa postura de ter que estar explicando sempre o tempo todo cansa, né? É que nem tu falou ali de não ter que levantar a bandeira. Eu acho que só quem é da sigla, no geral, sabe que tu vai levantar a bandeira, mas tu tem que se sentir seguro para levantar essa bandeira e para bater no peito e admitir. Tu com certeza vai se identificar com isso. Mas quantas vezes eu, por exemplo, andando com a minha namorada na rua, eu vi alguém vindo e eu soltei a mão dela. Eu já fiz muito isso. E não é por vergonha, é por medo. Eu tenho medo e assim, aí entrando talvez num viés mais político, não sei nem se a gente pode, mas enfim. Lá quando começaram as funções de eleição, em 2018 e tal, as pessoas, mas quando o nosso excelentíssimo presidente tinha muitos discursos de ódio, né? As pessoas, eu argumentava, gente, eu tenho medo se ele ganhar. Eu tenho medo real.
Tá, mas tu acha que ele vai vir e vai te dar um tiro se estiver na rua? Eu falei, não, porque eu acho que ele é político o suficiente pra se me... Óbvio, não eu, mas assim, enfim, se ver um homossexual de mão dada na rua, vai cumprimentar e vai ser, né, provavelmente vai largar uma piadinha, mas não é ele. Só que ele embasa um discurso de ódio que permite que alguém que não tenha tanto discernimento, ah, não, mas se o presidente está dizendo que pode dar tiro em gay, eu vou dar tiro em gay. E em mulher, em negro, enfim, né, no caso aqui estamos falando de gays, enfim, mas ele embasa esse discurso e era esse o medo que eu tinha e que eu tenho ainda. Não passou o medo, mas eu acho que para a gente levantar essa bandeira, a gente tem que se sentir seguro para levantar essa bandeira. Tem até um canal no YouTube que eu sigo que é de lésbicas, que elas falam sobre vários assuntos e fazem vídeo engraçado também, assim, não é nada muito politizado, digamos assim. Mas tem um quadro delas que é que elas leem e-mails que mandam, assim, e tentam ajudar, assim, como se fosse um consultório, né, óbvio. Mas, tipo, elas dão a opinião delas, de vivência delas, obviamente. E ela sempre fala, assim, porque tem bastante público muito jovem que segue elas e manda e-mail de 16, 17, 18 anos, assim, e sempre falam, eu devo me assumir para minha família? Talvez não. Ok, é importante se assumir, poder bater no peito e bancar isso, só que às vezes para tu bancar um desejo que tu tem que se sentir seguro para isso. Se tu corre o risco da tua família te expulsar, talvez não seja o ideal tu se assumir. Fica no armário, porque tem um vídeo de um TEDx que eu gosto muito. Até eu posso, talvez depois que publicar, eu boto nos comentários, enfim, te mando também. Que é de uma mulher lá dos Estados Unidos falando sobre armários. Sobre quantas vezes a gente tem que sair do armário na vida. E não só nós que somos da sigla do Vale. Tem muitos outros armários que a gente sai e a gente tem que encarar isso para poder sair. Porque, por exemplo, assim, eu sendo lésbica, cada emprego novo que eu tenho que sair do armário. Cada amizade nova, claro, obviamente, eu não encontro a pessoa, oi, tudo bom, prazer, eu sou Isadora, eu sou lésbica. Mas depois de um certo nível de intimidade, a pessoa vai vendo e vai sabendo, e enfim, a gente sai do armário muitas vezes ao longo da vida. E são diferentes armários, e não só de armário de sexualidade. Tem um armário que eu posso ter uma doença e eu preciso contar para minha família que eu tenho uma doença. É um armário que eu tenho que sair. Uns são mais difíceis, outros são menos. Eu preciso contar para um amigo que... eu preciso contar para minha família que eu vou mudar de curso. Ou preciso contar para um amigo que... outro amigo nosso faleceu. Não sei. São conversas difíceis. Eu acho que o sair do armário é tu ter uma conversa difícil. Uma conversa que não é trivial e que não é simplesmente assim, e aí, será que vai chover? Né? Não é aquele, oi, tudo bem, tudo. É, oi, tudo bem, não tá. É se expor, talvez. É o se expor, é tu abrir o teu peito e ter uma conversa sincera sobre um assunto delicado. Então, acho que essas saídas no armário que a gente tem, elas nunca vão acabar. Eu nunca acho que eu nunca mais vou precisar sair do armário, porque eu sei que sempre eu vou precisar, com relação à minha sexualidade, talvez outros pontos não. E aí que vem a questão, às vezes, de se sentir mais confortável, por exemplo, de no se vestir. Tem muita gente que tenta esconder, e aí tem que ter esse tipo de conversa de sair do armário. Às vezes eu chego aqui, ó, camisetinha, arco-íris, cabelo verde, rapado do lado, às vezes eu não preciso sair do armário. Porque as pessoas vão olhar e vão, tudo bem. O que também é ruim, porque também é um preconceito que as pessoas têm. Porque significa que uma mulher hétero não poderia usar uma camiseta com arco-íris e um cabelo raspado do lado. Que já seria confundida com uma lésbica. Num sentido pejorativo da coisa. Claro. Então, né, são... E às vezes também o quanto, né, na tentativa de se afirmar, às vezes a gente grita, né? A gente tem que gritar e às vezes até sem querer a gente pode
né, esbarrar em alguém e algumas coisas por causa disso, mas justamente uma tentativa de ser visto, porque durante muito tempo não se foi visto ou se foi negada essa visão por preconceito ou por dificuldade de lidar com isso. E daí eu fiquei pensando, enquanto estava falando, também a importância dos aliados, né? Das pessoas hétero que vão estar ali e que, por exemplo, né, tu falou várias vezes tu estava com a tua namorada andando de mão dada e teve que soltar. A importância de, né, ter amigos que vão estar junto, vão dizer, não, segura, a gente está aqui contigo e a gente vai te proteger. Né? De que a gente te respeita, de que se alguém for mexer com a gente, nós vamos estar ali junto para poder estar ali, que não é aquela coisa de, não é uma coisa paternalista de tipo assim, tu é mulher, eu tenho que cuidar de ti, mas é uma coisa que se Sim. sente segura porque nós estamos juntos, né? Isso é Olha, acho super que temos um amigo importante. em comum ali. Olha só, o André. O André, querido. Saudade dele. Então, isso é super importante, né? Que daí justamente nessa situação a gente consegue, a gente também pode contar com as pessoas. E também isso entra em consideração, né, artistas, cantores, né? Deixa eu pensar, a Lady Gaga, por exemplo, pelo menos eu acredito que ela não seja da sigla, mas ela é uma pessoa que super apoia, a própria Pink também, que são pessoas que estão ali para dizer, eu respeito e eu tô aqui para lutar com os direitos junto com vocês, né? É só pensar, se a gente fosse, né, levar isso em consideração a população negra. Não foram só as pessoas negras que tiveram que lutar pelo fim da escravidão. As pessoas Claro que brancas não. também tiveram que lutar e tiveram que respeitar o espaço dessas pessoas para poder estar junto, que são os aliados, que são tão importantes quanto, né, nessa Sim. luta. Que são as pessoas que têm os privilégios e que podem amplificar a voz das minorias. Isso acho que é tudo, tá tudo muito conectado e tá muito. É muito um ciclo, assim. Uma coisa depende da outra, não tem como escapar. Uhum. Então são coisas para a gente refletir, né? E, né, e lives que nem essa, espaços como esses, é a gente falar e falar de novo, e falar mais um pouco, e levantar a bandeirinha para a gente poder talvez conquistar mais alguns Isso aí. aliados. E eu gostei muito de uma coisa que tu falou, que foi justamente isso de, às vezes, não é o momento de sair do armário, porque, né, para nós é muito fácil, porque, tipo, eu tenho 30 anos, tenho meu emprego, vivo minha vida, moro no meu apartamento, mas talvez um adolescente de 15, 16, que tem um pai e uma mãe super preconceituosos, talvez ainda não esteja no momento, porque ele vai acabar se colocando numa situação de De vulnerabilidade. risco. Né? Então é melhor a gente conseguir trabalhar para flexibilizar esse meio, para as pessoas poderem aceitar mais, para daí esse jovem de 14, 15 anos poder chegar para os pais e dizer, eu gosto de menino, eu gosto de meninas e, né, ter uma vida melhor. E eu acho que assim, isso de levantar a bandeira é muito. Se tu pode, eu acho que tu deve. Então, assim, no momento que tu pode levantar e tu se sente seguro pra isso, levanta e bate no peito e faz. E dá a cara a tapa. Mas tem que sempre pesar muito se o, o que tu vai ganhar com isso, que né, muitas vezes não é nada físico sólido, mas se vai valer o que tu tá arriscando fazendo aquilo. Claro. Até quando a Camila veio me convidar, né, e depois tu falar comigo, até tava falando com a minha namorada que a gente tá num sítio, a gente veio passar uma semana aqui, e aí a gente conversando, ela, e tu nem trouxe nenhuma camiseta, nada de arco-íris, tuas coisas, ficou tudo lá em Porto Alegre. Aí eu, não, mas eu acho que eu trouxe o bolso da minha camiseta, que é da arco-íris, daí já foi toda essa função do tipo, não, tem que botar uma bandeira aí pra dar uma agitada. E querendo ou não, tipo, né, tu tem um mestrado, né, eu trabalho numa universidade, nós que somos pessoas que, né, que de certa forma influenciamos outras, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? Como tu falou, o nosso presidente deveria se dar conta disso e pensar, eu não posso falar algumas coisas porque eu endosso o discurso. Eu sempre É. digo, né, eu não concordo, mas digamos que eu concordasse que palmada fizesse bem para a educação, né? Eu, como pessoa, poderia dizer isso. Agora, eu, como psicólogo, eu não posso falar isso por quê? Porque um dia alguém vai lá, um pai vai ouvir isso, vai quebrar uma criança a pau, vai dizer, mas o doutor Anderson disse que podia. E daí mostra o quanto é o peso de uma fala, né? E isso eu sou o pobre coitado que trabalho numa universidade, imagina um presidente, né? Sim, Então exato. também isso é uma coisa importante que a gente tem que cuidar, que são o que a gente faz com as coisas que a gente fala também, né?
Ainda mais que a internet fica tudo gravado, né? Ainda é uma coisa E qual o local que a gente tem que a gente tá falando isso, né? Uhum. Porque uma coisa é eu estar numa roda de amigos que eu sei que tem uma capacidade cognitiva de entender Sim. quando eu tô sendo irônica com alguma coisa e fazer um comentário. Outra coisa é eu estar falando para um grande público que eu não conheço todo mundo, eu não sei a história Uhum. dessas pessoas e vou falar alguma coisa. Então, assim, se eu tô com um amigo que eu sei toda a história, eu sei que tipos de comentário eu posso ou não fazer. Eu sei quais são as dores desse amigo, né? Pelo que passou, pelo que não passou, né? Se mesmo que algumas coisas que passou, se ainda tem essa ferida aberta ou não, né? Uhum. Mas se eu vou falar para um grande público, eu não sei. O que eu tô falando aqui agora, eu não sei as pessoas que vão assistir, né? O que elas, pelo que elas passaram. Então eu não tenho como, né? Falar Mas algo na, e não me responsabilizar pelo que eu tô falando. mas na dúvida, vamos tentar sempre falar de respeito, né? Falar de respeito, falar Exatamente. de amor, de passar uma mensagem positiva, no final das contas, né? Exatamente. Que eu acho que isso que é Acho que é o importante. mais importante. Isa, a gente está chegando no final. Eu queria agradecer muito a tua participação. Ah, Adorei nossa conversa. foi um Muito mesmo. prazer. Fico muito feliz também que a gente teve bastante gente conversando, bastante gente interagindo. Acho que ninguém fez pergunta. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Acho que não vi perguntas. Vi que a minha comadre, mãe da minha filhada linda, maravilhosa, tá aí nos assistindo. Ai. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. De novo, Isadora, adorei a tua participação, adorei a nossa Ah, obrigada conversa. pelo convite. Isso. E não esqueçam, pessoal, se qualquer um de vocês estiver precisando de alguma coisa, manda um e-mail para o nap@ufixpa.edu.br e a gente está super disponível aí. E André vai ficar disponível gravado se quiser assistir depois, viu? Não tem problema. A gente Beijo, não Uli, bota para colocar também. agora. Ali, minha namorada linda também tá nos Olha assistindo. só. Então tá, pessoal. Tchau. Um grande abraço, Isa. Obrigadão pelo convite.